Contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver, na playlist de Contabilidade Introdutória, um curso da FEA USP, onde eu sou monitor esse semestre. E nessa aula nós vamos falar sobre contas do ativo. Na aula anterior eu falei sobre contas, fiz a definição. E nessa aula nós vamos falar sobre contas do ativo e nas duas seguintes sobre contas do patrimônio líquido e contas do passivo. Bom, como eu já te disse, o ativo é tudo aquilo que está sob controle da entidade, da empresa, onde se espera que consiga-se benefícios futuros, benefícios econômicos futuros, tanto através da venda daquela coisa, tanto através da utilização daquela coisa no próprio negócio para que ela gere um resultado aí para a empresa. E nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a estrutura padrão, a estrutura que você precisa entender e alguns exemplos de contas. Então, para começar, a gente precisa entender que tanto o ativo quanto o passivo ele é mostrado para o leitor em ordem decrescente de liquidez ou de exigibilidade. O que seria isso? As coisas que são mais fáceis de eu me desfazer e transformar em dinheiro aparecem mais para cima. E as coisas que são mais difíceis de se transformar em dinheiro aparecem mais para baixo. Assim também acontece no passivo. As coisas que eu vou ter que pagar primeiro aparecem mais para cima. E as coisas que eu vou ter que pagar depois aparecem mais para baixo. E aí existe uma questão falando sobre o que é circulante e não circulante. Então, em contabilidade, tudo que tiver um prazo inferior a 12 meses, um ano, um exercício contábil, vai aparecer como circulante. E tudo aquilo que aparece como mais de 12 meses para acontecer, como não circulante. Existem sim exceções para empresas que possuem um período do negócio maior do que um exercício de um ano, e aí podem sim ter adaptações, mas para a grande maioria das empresas, sempre ativo circulante é aquilo que é menos de 12 meses para se realizar, e ativo não circulante é aquilo que é mais de 12 meses para realizar, tá bom? Gostaria de dizer também que aqui eu coloquei ativo circulante do lado esquerdo e ativo não circulante do lado direito, mas basicamente esse ativo não circulante está aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma continuação. Eu começo no ativo circulante, vou descendo e chego lá embaixo no ativo não circulante. Bom, vamos falar então sobre algumas contas do ativo circulante. Aqui elas estão colocadas em ordem de liquidez. E aí você pode me fazer uma pergunta, tá, Gabriel, mas eu não tenho certeza sobre qual que deveria ir antes, porque eu não sei qual vai acontecer primeiro. Então eu gostaria que você não se preocupasse tanto com isso, mas é só ter um pouco de bom senso. Então, por exemplo, caixa e equivalentes de caixa tem que ser a primeira linha do seu balanço. Assim, não tem nem conversa, tem que ser a primeira linha. Olha o que apareceu em último, que tributos a recuperar. Então imagina assim, você pagou um tributo adiantado para o governo, você vai estudar isso em contabilidade intermediária 1, e aí você está com crédito, né? A gente vai debater o que seria débito e crédito mais para frente, mas você tá com a capacidade de recuperar aí um dinheiro. Só que, pô, é um dinheiro que você vai recuperar do governo, pô, vai demorar isso daí, né? Então, caixa equivalente de caixa aparece antes e você vai colocando as coisas mais ou menos numa ordem. Então, assim, aqui ó, contas a receber, clientes e estoque. Então vamos lá, caixa equivalente de caixa, dinheiro que você tem, que você consegue converter em dinheiro. Aplicação financeira, bem parecido com caixa equivalente de caixa, mas aí você já precisa vender um título, já demora um pouco mais para você receber, e por ser aplicação financeira pode ser que tenha aí algum critério de mensuração onde ao você realizar a venda exista uma mudança aí do valor, né? Então isso aí já desenquadra de caixa equivalente de caixa. Contas a receber é tudo aquilo que você vendeu, qualquer coisa que você tenha a receber, ou que você vendeu, ou que alguém está te devendo um dinheiro, e entra aqui, contas a receber. Aí tem agora essa conta aqui que é extremamente importante, que é a conta clientes. O que seria a conta clientes? Esse é um nome assim que vai aparecer muito no seu estudo, que você precisa conhecer.
Então, clientes é tudo que você vendeu a prazo. Então, você vendeu para alguém e essa pessoa vai te pagar no futuro, essa pessoa é um cliente que você precisa receber. Então, assim, você já reconheceu na sua contabilidade que você é dono daquele dinheiro, né? Aquele dinheiro é seu. Só que você ainda não recebeu, então ele não está em caixa equivalente de caixa. Você sabe que você tem o direito de receber aquele dinheiro, diferente do caixa, que é um bem que você tem, já tem lá o dinheiro na sua conta. Então, por isso que lá na definição de ativo, a gente fala que é um bem ou um direito. No caso de clientes, você tem o direito de receber. E por que cliente está em cima de estoque aqui, né? Estoque também é outra conta extremamente importante para você. Tudo aquilo que você comprou e que você tem interesse de vender na atividade normal dos seus negócios, né? Bom, é um pouco intuitivo até que clientes estejam antes de estoque. Por quê? Qual que é o processo, né, de uma mercadoria? Você pega, compra do seu fornecedor, coloca lá na prateleira, vende, recebe o dinheiro. Bom, então inicialmente tudo entra como sendo um estoque. Depois que você vendeu, que você vai ou mandar o dinheiro direto para o caixa, se caso a compra tenha sido realizada à vista, ou caso tenha sido realizada a prazo, vai para clientes. Ou seja, sempre o estoque ele vai para clientes ou para caixa equivalentes de caixa. Então é intuitivo que os dois estejam em cima e o estoque esteja embaixo. Por que o estoque está embaixo? Porque você ainda vai vender para depois isso se converter em clientes, para isso depois se converter em caixa. Então, por isso que estoque vem embaixo de clientes. Então, assim, de modo geral, eu gostaria que você não se preocupasse tanto com a ordem. Então, não vai ter uma ordem perfeita. Você e seus amigos vão colocar em ordens distintas. Mas que você use um pouco do bom senso, né? Você não vai colocar na primeira linha estoque e na última linha caixa, sabe? Então, usa o bom senso que vai dar tudo certo. Vamos agora para o outro lado que é mais complicado, né? Então aqui, ó, mais liquidez, menos liquidez, numa sequência aqui. Aqui embaixo, né? Ativo não circulante, que eu coloquei aqui do lado direito, a gente precisa dividir ele em 4 partes. E essa classificação nessas 4 partes é bastante relevante. Bom, existe um pedaço aí que seria o realizável a longo prazo, que é um lugar meio nebuloso assim da sua vida. O que seria um realizável a longo prazo? Talvez seja melhor até explicar os de baixo para depois voltar nesse, mas eu vou falar e daqui a pouco você vai ver que faz mais sentido ele ser a ausência dos outros, né? O que não os outros. Então, o realizável a longo prazo é tudo aquilo que você tem, que você quer se desfazer, que você quer vender, que vai demorar para vender, que você não usa na sua operação. Então, isso, um realizável a longo prazo, é um ativo não operacional. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um prédio que é seu, é da sua empresa. Prédio, você consegue vender rapidinho? É bem difícil vender um prédio rápido, né? Então, provavelmente você não vai colocar aqui no ativo circulante. Tem que estar lá no não circulante. Você está usando para a sua empresa funcionar? Não está usando. Então, tudo aquilo que você tem, um bem ou um direito, é seu. Você não está usando, você quer vender, vai aparecer aqui no realizável a longo prazo e você tem que ter em mente que ele não é operacional, ou seja, você não está usando isso na atividade da sua empresa. A gente vai fazer um exemplo mais adiante. Bom, depois disso aparecem os 3 Is. Os 3 Is aparecem nessa ordem, sempre nessa ordem: investimento imobilizado e intangível. Você precisa saber bem o que é cada um e você precisa também saber alguns exemplos de cada, coisa que a gente depois ainda vai entrar bem a fundo ao longo do seu curso aí de contabilidade na FEA, ao longo de toda a sua graduação. Bom, investimentos, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque assim, a gente pode pensar, bom, essa empresa aqui está expandindo, então ela precisa fazer investimentos, né? Ela precisa ir lá, construir uma nova fábrica e tudo mais. Beleza, investimento no sentido de, pô, tô pegando dinheiro, tô construindo alguma coisa, isso aí vai me gerar retorno. No sentido assim, prático, beleza, a gente pode chamar de investimento se você construir uma nova fábrica. Mas o sentido da contabilidade não é bem assim. Isso muitas pessoas confundem quando está investindo em ações, e vai ver lá um balanço patrimonial, vai ver investimentos e começa a fazer confusão. O que seria investimentos nesse sentido do balanço patrimonial? Tudo aquilo que a empresa possui de participação em outras empresas.
Isso acontece muito em holdings, né? Então, por exemplo, pensa o Itaú e a Itaúsa. Bom, a Itaúsa, ela detém ações do Itaú. Então, o Itaú vai aparecer aqui dentro para essa empresa Itaúsa, né? Então, tudo que você é dono, é sócio de um pedaço de uma outra empresa, independente se é uma participação pequena, média ou grande, que a gente vai ver mais para frente os critérios disso daí, aparece aqui. Então, eu coloquei a palavra externo aqui porque não é algo que tem a ver com o negócio da empresa. Pode ser sim que você comprou a participação para que aquela empresa lá ajude a sua empresa a trabalhar. Então, por exemplo, imagina que você é dono de uma empresa que vende suco de laranja engarrafado. Pô, talvez seja legal você comprar um pedaço de uma empresa de engarrafamento e um pedaço de umas fazendas, porque aí, bom, não vai me faltar garrafa, não vai me faltar laranja, então eu tenho menos riscos na minha empresa. Então, a gente vai ver essas coisas porque dependendo de quantos por cento você tem da empresa, você vai ter um tratamento diferente, tá? Mas assim, investimentos é algo fora, é uma empresa que está fora que você comprou um pedaço, isso aparece aqui, então participação em outras empresas, tá bom? Agora a gente vai para a maior parte dos ativos não circulantes de uma empresa, que é o tal do imobilizado. Então, o que seria imobilizado? Vamos tentar entender a palavra. Bom, quando você imobiliza o braço, você deixa ele parado aqui, né? Não sai daqui. Então, imobilizado é tudo aquilo que a empresa travou, pegou para ela, falou assim, ó, daqui você não sai, para poder rodar a empresa, né? Então, para você poder rodar uma empresa, você precisa de diversas coisas para te ajudar. Você precisa ter um imóvel para você ter a sede da sua empresa, você precisa ter os veículos que vão fazer a distribuição dos seus produtos, você precisa ter os móveis do escritório, você precisa ter as máquinas que vão fazer as coisas. Então, tudo que você precisa travar para usar no dia a dia da sua empresa, para que ela aconteça, acaba entrando como imobilizado. Então, assim, essas coisas não são coisas que você está colocando para vender, são coisas que você está usando no dia a dia do seu negócio para que ele aconteça, né? E aí, a gente pode dar exemplo de 4 principais contas que aparecem em imobilizado, que seria imóveis, né? Imóveis ou terrenos. Normalmente terrenos não aparecem muito porque, bom, se não tem muita utilidade, talvez venha para cá, realizado a longo prazo. Então, normalmente aparecem mais imóveis, edifícios, veículos, que aparecem muito, né? A gente vai estudar muito depreciação desse imóvel, desse veículo, então vai ter que aprender bem isso aqui. Os equipamentos também. Então, aqui equipamentos, todas aquelas máquinas que você precisa para usar o seu negócio, você pode chamar de máquinas, equipamentos, máquinas e equipamentos. Tem uma flexibilidade aí. Normalmente essa conta aqui, móveis, aparece como móveis e utensílios. Então, por exemplo, você já foi em algum lugar que tinha em todos os móveis daquele lugar um código de barras escrito assim, patrimônio, aí tem um número. Aquilo lá é a empresa que comprou diversas coisas para o dia a dia do negócio, diversas mesas e tal, e elas precisam fazer parte ali da conta, né, de tudo que a empresa tem, até para questões de seguro, né? Quanto vale essa empresa caso pegue fogo e eu precisar ser ressarcido por esse valor? Então, você precisa saber o que você tem ali dentro. Então, móveis e utensílios aparecem também. Gostaria agora de dar 2 exemplos que vai ajudar bastante. Vou falar primeiro Imagina que eu falo assim, bom, eu tenho aqui computadores. Computadores aparecem aonde no meu balanço? Resposta depende. Se eu for uma empresa que vende computadores, aquele computador que está à venda, ele entra como estoques. Agora imagina, eu posso até ser a empresa que vende computadores, mas eu estou usando um equipamento para rodar as ordens da minha empresa. Ou sou, sei lá, uma funerária que tem um computador para poder ver quantos caixões vai vender. Isso vai entrar aqui, equipamentos. Você está usando aquilo lá para poder rodar a sua empresa. Então, uma mesma coisa, você precisa entender que uma mesma coisa pode ser classificada em lugares distintos do balanço de acordo com a sua utilidade ou intenção. Já, por exemplo, imagina um imóvel. Se eu estou usando o imóvel para a empresa rodar, funcionar, esse imóvel entra como imobilizado.
Agora, se eu falar, ó, a partir do ano que vem eu não vou mais ter operações em São Bernardo e todos os imóveis de São Bernardo da minha empresa eu vou colocar à venda. Bom, isso é operacional? Eu estou usando na minha operação da empresa? Não, não estou mais. Então agora isso se converteu em um não operacional, portanto entra no realizável a longo prazo. Tudo bem? Outra coisa é essa parte aqui de baixo que eu gostaria de comentar que tem a ver com o que eu estou falando. Então, baseado na sua intenção com aquela coisa, com aquele ativo, se ela é a intenção de realização financeira, ou seja, de vender, se desfazer, ou de permanecer com aquele ativo, ele vai se classificar em um lugar diferente. Então, como eu acabei de dizer, se você quer vender aquele imóvel, fazer a realização financeira dele, vai aparecer aqui. Se você quer ficar com ele, ele vai aparecer aqui. Tá bom? Por fim, existem os intangíveis, né? Então, tudo aquilo que é um ativo da empresa, que a empresa pagou, ou que a empresa espera receber um dinheiro dali, aparece aqui como intangível, aquelas coisas que são incorpóreas, você não consegue pegar, não consegue pôr em outro lugar. Então, um software que a empresa usa, que a empresa comprou a licença daquele software, não dá para pegar, né, e colocar em outro lugar. Ele está lá no seu computador, na nuvem. É intangível, é incorpórea, entra aqui. Uma marca que você tem, aqui eu não vou entrar em detalhes sobre mensuração de critérios de marca, mas marca pode entrar, patente. Um direito autoral pode entrar aqui, né? Porque direito autoral, você consegue ver o direito autoral? Nunca vi um direito autoral na praia tomando sol, né? Então, essas coisas assim que são incorpóreas entram aqui como um ativo intangível, tá? Então, esse é um panorama geral de contas do ativo e na próxima aula a gente vai falar sobre contas do passivo. Um forte abraço e bons aportes!